Have you ever said something in Portuguese and the Brazilian person looked at you a bit confused? Like you know the word, but it just didn't sound quite right. Acredite, quando se trata de pronúncia no português brasileiro, especialmente para vocês, falantes de inglês, existem algumas armadilhas bem comuns. Mas fique tranquilo, você não está sozinho nessa. E aí, pessoal, eu sou Hugo Araújo, do Keep Speaking Portuguese, ou melhor, do Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. E no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 5 erros de pronúncia que muitos falantes de inglês cometem ao falar português. E o mais importante, eu vou te mostrar como consertar esses erros para você soar mais natural e mais confiante ao falar português brasileiro. Se você está no nível intermediário e quer dar aquele polimento no seu sotaque brasileiro, esse vídeo é para você. Pegue seu café sem açúcar e vem comigo. E fique até o final porque a última dica é uma daquelas que faz toda a diferença. Primeiro erro, os sons nasais. Sim, ão, an, em, in, on, Em inglês, vocês não têm tantos sons nasais e tão marcados como no português. Palavras, por exemplo, como pão, mãe e bem, sim, bom, todas essas palavras têm uma vibração que acontece aqui, ó, perto do nariz. E muitos falantes em inglês acabam pronunciando esses sons de forma mais oral, sem essa nasalização. Por exemplo, em vez de pão, se você colocar aqui a mão no nariz, você vai sentir isso vibrar. Pão, você pode soar como pau, pau, ou até pau, pau, ao invés de pão. Coloque a mão aqui e sinta essa diferença. Pau, aqui não vibra. Pão, aqui vibra. Ã, pão. Ou, por exemplo, mãe. É o correto, vira mai, 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 mãe. Sinta essa diferença, é sutil, mas para o ouvido de um brasileiro isso faz toda a diferença. Agora a dica, para você praticar, continue fazendo o que acabamos de fazer. Coloque o dedo levemente ao lado do nariz e quando você disser pão da maneira correta, você vai sentir essa leve vibração aqui. Outra dica é pensar em prolongar um pouco mais o som, como se tivesse um tio imaginário, ou aquele símbolozinho em cima do A imaginário em todas as vogais nasais. Vamos tentar junto. Repete comigo. Pão, pão, mãe, sim. Olha o sim como treme aqui. Sim, não é si, si. Bom, bom. Aqui treme também. Percebe a diferença? Pratique exagerando um pouco no começo. Por exemplo, ao invés de pau, 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 diga pão, pão, pão. Aos poucos, você não vai precisar exagerar ou o que para você vai ser um exagero, na verdade vai ficar natural. Erro 2, o famoso LH ou o NH. Na verdade, essas duas consoantes juntas são um desafio clássico. Por exemplo, o LH como na palavra palha, palha, ou na palavra mulher, mulher, e o NH como na palavra vinho, vinho, ou na palavra manhã, manhã. E o NH é especialmente difícil porque ele tem não só essa junção de sons NH, que não é muito natural para um estrangeiro, especialmente para um falante de inglês, mas também ele tem o som nasal, como você percebe. Então você tem vinho, amanhã, e alguns alunos acabam falando o palha como palha, palha, mas na verdade é palha, palha. Mulher, mulher, não mulher, mas mulher. Ou não mulher, mulher, mas mulher. Então percebe essa diferença? A sua língua, ela
como que se arrasta no céu da boca, né? Ela desliza no céu da boca para dizer palha. E alguns alunos acabam também falando vinho, vino ou vino, ao invés de vinho. Então, esse som é um som que você vai precisar praticar bastante. O do LH é como uma lambida no céu da boca. Então, você vai sentir lhá, lhá, só que mais para trás. E o NH, ele é um som nasal, como se o N e o Y se fundissem. É nha, nha. Você pode começar falando nha, nha, nia, 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 e aí botar um som mais nasal, nha, nha, nha. Esse é o som do NHA. Para o LH, por exemplo, você pode associar com uma palavra em inglês também, como a palavra million, million. Esse lian, lian, é parecido com o nosso LHI, li. Então, million, milhão em português. Para o NH, você pode usar a palavra canyon em inglês. Esse Y-O-N, N-Y-O-N do nyon, canyon, é parecido com canyon, nyon, nha, nyon, nha. A diferença é que o canyon, nyon, o N vai na frente dos dentes e quando você faz o nha, vai atrás, no céu da boca. Então pratique essas palavras. Trabalho, filho, espelho, dinheiro, sonho, nenhum. E aqui não tem segredo, você vai ter que repetir, ouvir o som de um nativo, como neste vídeo, voltar e repetir, comparar o que você ouve de um nativo com o que você ouve de você mesmo ou de você mesma, até o seu ouvido conseguir perceber essa diferença. Terceiro erro, o R brasileiro. O R brasileiro é uma montanha-russa de sons. Esse merece um capítulo à parte, né? Mas vamos falar rapidamente aqui sobre algumas possibilidades do R brasileiro, como em rato ou carro. Esse R, ele tem um som parecido até com o do H no inglês americano. Rato, carro. Rato, carro. Já é um som diferente do R da palavra barato, e ainda é diferente do R da palavra árvore. E aí vai depender também do sotaque, da onde você está ouvindo o nativo brasileiro falando. Bem devagar para você perceber, árvore, árvore pode ter esse som aspirado aqui do R, árvore, como no Rio de Janeiro, que vai ser diferente do barato, barato, que é nos dentes da frente, barato, mais na frente no céu da boca. Em São Paulo, o árvore pode ter esse som parecido com o do barato, e vai ser árvore, árvore, árvore. Em regiões como Rio de Janeiro, o R no final das palavras também vai ter esse som aspirado de árvore, como em falar, comer, mas não precisa ser muito forte, né? Falar, comer. Em São Paulo, ele pode ter o som de falar, comer, mas você também quase não vai ouvir. Ou o mais caipira das pessoas do interior, que vai ser falar, comer. Esse já é mais fácil para os falantes nativos da língua inglesa. O erro comum, ou o que mais atrapalha o sotaque do falante do inglês, é usar o R sempre com esse som enrolado, como eu falei de falar. Em falar, tudo bem, mas em carro, não. Não é carro. O C também não tem esse aspirado, é K, seco, ro. Ro. Aqui, mais vibrante ou gutural. Carro, né? Assim, o barato também não é barato, é barato, de forma forte. Esse R mais duro, como a gente diz. Quase como um D rápido no inglês. Barato, barato. Experimente repetir. Então, uma dica muito importante quando falamos de R é escolha o seu sotaque de referência para você não ficar perdido. O R varia muito no Brasil, então eu vou falar perdido. É mais na garganta, perdido. Em São Paulo você vai ouvir o perdido ou o perdido. Percebe?
3 tipos de R. Escolha um, não existe um certo ou um errado, mas escolha um como referência para que você não se perca. Outra coisa que pode ajudar, se você está aprendendo português brasileiro e fala inglês, o R inicial e o RR são fortes como o H em house. House, mas um pouco mais gutural, um pouco mais na garganta. Já o R entre vogais é mais parecido com o som da palavra water. Water. Embora seja um T em inglês, você fala r, water. Então, esse r é mais parecido com o caro, com o barato. Então, agora é só praticar. Rato, correr, caro, porta, amor, se você for escolher esse R. Escute os brasileiros falando, escute o nosso podcast. Você vai ter ali um R um pouco mais carioca, que é o meu, ao mesmo tempo que você ouve o R mais paulista, que vai ser o sotaque da Érica. Então, quanto mais você escutar e acostumar o ouvido, mais fácil vai ser você repetir. Vamos para o erro 4, que já foi um pouco falado, mas aqui é um capítulo à parte para ele, que é o ditongo ão. Essa junção de AO, ão, pode causar confusão. Sim, é um clássico. O som do ão, como em pão, não, coração, alemão, ele precisa da nasalização. Então, só para deixar mais claro e ajudar você, ele não é ao, ele não é on, ele é pão. Então, muitos caem no erro de falar coração em vez de coração. Outra dica para você fazer essa nasalização: pense no A nasal, né? Seguido de um U bem curtinho. Ão, 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 U, ão. A boca começa mais aberta e fecha um pouquinho no final. E o som sai pelo nariz e pela boca. Ão, ão. A dica: você pode pensar numa palavra em inglês que pode ter um som parecido, como sound. Sound, ão, ão. Percebe como você sound, ão, ão, tem um pouco de nasalização. Mas no caso do português, é mais aberto no começo. Ão, mais nasal e mais fechadinho no final. Ão. Então, não, pão, mão, caminhão, estação. Mais uma vez, para rimar, a vibração no nariz é a solução. Ão. Ok? E último, não menos importante, erro 5, o D e o T. Antes de I e antes de E. Isso é chamado de palatização. Então, para fechar essa lista, esse detalhe faz a diferença para você entender a pronúncia do D e do T e soar mais natural. Lembre-se, essa diferença é principalmente sempre na pronúncia do D e do T antes das vogais I e E. Em muitas regiões do Brasil, especialmente no Sudeste, esse D ele tem um som como que de ou ti, de como em George ou ch como em cheese. Por exemplo, em vez de dizer dia com o D duro, dia, muitos brasileiros vão falar dia. Em vez de dizer cidade com D duro, muitos vão falar cidade. Cidade. O mesmo para o T. Ao invés de leite, você vai ouvir leite. Ao invés de noite, você vai ouvir noite. Se você não faz essa palatização, de, não quer dizer que está errado, mas você vai soar com o sotaque de uma outra região do Brasil. Ou até mesmo vai soar mais parecido com o português europeu. Mais uma dica importante aqui: escute atentamente os brasileiros da região que você vai viajar ou das regiões que você tem contato, tem amizades, para você conseguir distinguir se eles falam dia, difícil, tarde, gente, leite, importante, ou se eles falam dia, difícil, tarde, gente, leite, importante. Se você ouvir di e ti, tente imitar. Não é uma regra obrigatória, mas, no geral, a maior parte do Brasil fala dessa maneira. Então, pratique. Tem até uma frase muito famosa que a gente brinca entre nós brasileiros, de um brasileiro para o outro: leite quente que dói o dente. Algumas regiões soam
leite quente que dói o dente. Ufa, bastante coisa, né? Então, recapitulando rapidamente os 5 erros mais comuns de pronúncia para falantes do inglês e como você pode corrigi-los. Primeiro, sons nasais. Pratique sentir a vibração e o som saindo pelo nariz. LH e NH. Pense nas palavras million para o LH, milhão, para acostumar com português, e canyon, para você praticar o nha, nhon, nha. Terceiro erro, o R brasileiro. Ou terceiro desafio, dificuldade, escolha um sotaque de referência e imite os sons do R. Lembre, ele nem sempre é R. Ele pode ser carro, ele pode ser falar, ar e ar. Tem esses 3 sons. Quarto erro, ditongo ão. Lembre-se, o ã nasal seguindo de um som de U, logo depois, ão. E o quinto e último, a palatização do D e do T. Nem sempre é D e T, às vezes é di e ti. A pronúncia não é um caminho curto, é uma maratona, pessoal. Então, não se cobre tanto, não pense que você vai atingir a perfeição da noite para o dia e nem existe tanto esse conceito de perfeição. O importante é ter a consciência desses pontos e praticar um pouquinho todo dia. Agora conta para mim, qual desses erros você acha mais desafiador? Ou talvez tenha algum outro desafio que você está enfrentando que eu não falei aqui. Me conta nos comentários. Eu amo saber como está sendo a jornada dos estrangeiros com o português brasileiro. Agora, se você quer mais dicas como essas, exercícios exclusivos para melhorar ainda mais o seu português, confere também como você pode apoiar a gente através da nossa comunidade no Patreon. O link está aqui na descrição. Lá você encontra materiais extras, áudios, PDFs, exercícios e um contato mais próximo com a gente para tirar dúvidas também. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada e continuar falando português. A sua interação ajuda muito o canal a crescer e vai poder levar o português brasileiro para mais gente. Muito obrigado por assistir até aqui, continue praticando, não tenha medo de cometer erros, porque é errando que se aprende. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Don't panic, keep speaking Portuguese.